Você já imaginou ter uma inteligência artificial que não apenas responde comandos, mas pensa, planeja e executa as tarefas por conta própria, sem simplesmente a gente mandar comandos repetitivos para que ela execute a função? Hoje aqui no canal a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o que é a Manus AI, que é a inteligência artificial que está abrindo o caminho para a AGI, que é a inteligência artificial generativa, porque ela vai de fato não só receber comandos, ela vai executar a tarefa por completo. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Andes, eu sou gestor de automação e inteligência artificial. Aqui nesse canal eu sempre trago novidades a respeito de como que você pode implementar automação, inteligência artificial, tanto na sua rotina como na sua empresa, ou processos que você precisa automatizar para ganhar tempo, eficiência. Tudo que a inteligência artificial pode acelerar os resultados e melhorar os processos na nossa vida é o que eu trago aqui nesse canal. Então a gente fala não só sobre N8N, a gente fala sobre Make, outras ferramentas, ChatGPT. E hoje então a gente vai falar sobre a Manus AI, que é justamente essa inteligência artificial que está vindo, mudando muita coisa, está um hype enorme sobre essa ferramenta. Então fica até o final do vídeo, que eu vou explicar um pouco mais sobre o que é a Manus, alguns exemplos práticos que a gente pode trazer aqui para o canal, e também na tela do computador eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz com ela, questão de consumo de créditos, o que a gente pode fazer com ela, e vamos também direto para a prática, onde a gente vai ver ela funcionando, tá legal? Então vamos direto para o vídeo. Então o que é a Manus AI? Manus AI é uma inteligência artificial generativa, porque além de você receber, enviar no caso, o prompt de comando para ela, ela não vai só ficar ouvindo os comandos, ela vai de fato tomar decisões a respeito. Então a Manus AI foi desenvolvida pela startup chinesa chamada Monica, esse é o nome da empresa, também conhecida como Butterfly Effect AI. Ela é um agente de inteligência artificial autônomo. Como eu falei para vocês, ela não só recebe o comando, é autônoma, então ela toma decisões. Você vai fazer um comando por completo do que você precisa, ela vai estabelecer todos os passos que ela deve executar. Esses passos são tomados como decisão por conta própria. Então ela não vai perguntar para você, você acha que é melhor fazer isso daqui ou isso daqui? Ela vai executar. Quando ela chegar próximo de um momento onde ela já tem um entregável para você, aí talvez ela te faça algumas perguntas. Tá? Então logo de cara, o principal diferencial que a gente consegue já observar sobre um ChatGPT, esses agentes de conversacional, né, agente conversacional, e para humanos é que de fato ele consegue tomar decisões a respeito. São tarefas mais complexas que ele consegue ser autônomo e executar essa tarefa pra gente. Não precisa ficar aguardando comando atrás de comando, tá legal? E tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é de fato confirmado, esse hype, o que tá gerando de movimento no mercado, porque depois que eles anunciaram e produziram um site, colocaram à disposição para a gente entrar na fila de espera, já tem mais de 2 milhões de usuários aguardando para utilizar essa ferramenta. Então, no site principal da Manus, você encontra um overview detalhado, intuitivo, com as animações que mostram desde como a plataforma funciona até os resultados que ela pode entregar. Tem não só o que eles entregam para vocês, o que eles podem oferecer com a solução da Manus, mas também tem da comunidade, as soluções que os próprios usuários já estão desenvolvendo, que fica aberta, igual o ChatGPT, quando a gente vai em explorar GPTs, e aí a gente consegue, por exemplo, utilizar os GPTs que foram desenvolvidos pela comunidade. Então funciona da mesma forma na Manus, tá? Então o pessoal que está desenvolvendo aplicações, não só aplicações, pode ser site, análises, pode ser aplicativo, tem diversas aplicações e quando eles desenvolvem isso fica disponível para a gente utilizar na comunidade, lá como se fosse uma biblioteca da comunidade, tá? Então é uma definição bem superficial, obviamente, a gente pode se aprofundar nesses conceitos do que é a Manus, mas basicamente explica muito bem as funcionalidades dela. Mas fica tranquilo que a gente vai passar aqui também o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e eu vou mostrar na tela para vocês, tá? Então a gente vai fazer a transição agora para quais são as principais funcionalidades diferenciais, tá? Vou trazer aqui para vocês 3 funcionalidades que são bem específicas, mas que a gente já está habituado, e 2 novas funções que ela traz para o mercado, que de fato é o que começa a gerar o movimento para a AGI, tá? Então, a gente tem o acesso à web, que ela possui a capacidade de navegar na web, fazer pesquisa, mas a gente tem isso no ChatGPT, nos outros modelos de linguagem com conversacional. A gente manda prompt, pede para ele acessar a internet, alguns não tem ainda, está em implementação, beleza, mas o ChatGPT comum, até mesmo gratuito, a gente já tem acesso. Processamento multimodal, além de gerar textos e códigos, o Manus AI também analisa imagens, tornando uma ferramenta versátil para diversas aplicações. Então ela lê código, ela lê imagem, você pode gerar comandos a partir de imagem, então ela é multimodal, ela consegue fazer análise de diferentes fontes de dados, tá?
Pode ser arquivo, texto, imagem. Vídeo eu não tenho certeza. Talvez seja melhor você transcrever o vídeo. Eu não posso confirmar isso daqui, não vou passar informações erradas. Mas, de qualquer forma, o ChatGPT ou as outras LLMs também têm essa funcionalidade de interpretação de multicontextos, né? Multimodal. Então, pode ser imagem, essas mesmas modalidades de input de dados, o ChatGPT também analisa. E a terceira é justamente aprendizado por preferências. A Manus AI aprende com suas interações, adaptando as suas preferências para oferecer resultados cada vez mais personalizados. No ChatGPT, eu estou utilizando bastante o ChatGPT aqui como exemplo para contextualizar vocês, porque é de fato o que eu mais estou habituado e é o que eu mais utilizo, tá? Então, quando você acessa o ChatGPT, por exemplo, você tem a parte das memórias, onde ele vai pegando contexto e vai tornando a experiência de usuário mais personalizada de acordo com o que você fornece de informação. Então, vícios de linguagens, coisas da sua personalidade, ele vai entregar resultados mais preferenciais, tá? E a mesma coisa em relação ao acesso web, processamento multimodal, o aprendizado por preferências, que vai enriquecendo a memória e deixando a inteligência artificial mais personalizada para você, também tem no ChatGPT em outras ferramentas, tá? Em outras LLMs. Mas é o seguinte, o principal ponto aqui chega agora, tá? Os diferenciais estão na execução em nuvem e nos multi-agentes, que eu vou explicar. Então, a execução em nuvem, as suas tarefas são executadas na nuvem, permitindo que você feche o navegador enquanto a IA continua trabalhando. Então, você faz o envio de um prompt de comando completo, pede o projeto do jeito que você quer e fica aguardando o resultado, e não necessariamente igual ao ChatGPT, que você tem que deixar o chat aberto. Se você fechar o chat, por exemplo, ele já não consegue entregar, ele para na metade, ou então você precisa acessar de novo para ele continuar. O legal da Manus é que você manda o comando e de fato, vou mostrar para vocês que eu utilizei, como foi desenvolvido, e eu fechei, ele estabeleceu todas as etapas que ele deveria seguir, que ele deveria executar, e de fato eu fechei a aba, depois que eu voltei ela já tinha evoluído bastante, então você não precisa ficar com a tela aberta, ele vai sendo processado dentro do servidor da nuvem da própria Mônica, a empresa, a startup responsável pelo Manus. E aí a gente tem também a parte de multi-agentes. A Manus AI pode coordenar múltiplos agentes para realizar tarefas complexas de forma colaborativa, tá? Isso aqui é bem legal porque a gente já tem muito sobre o conceito. No ChatGPT você tem uma breve experiência sobre isso, que é basicamente você construir GPTs personalizados com documentos, informação, dar contexto a respeito daquilo que você precisa, montar um GPT personalizado, né? Só que você pode ficar fazendo menções na conversa. Então você tem um chat GPT, por exemplo, que cria copy e outro que cria script de vídeos. Então você pode solicitar num chat que cria copies, responda uma parte e depois, a partir dessa resposta desse chat GPT personalizado, você vai para um outro GPT. Isso é uma pequena visualização, uma pequena experiência sobre como funciona multi-agentes. Mas basicamente multi-agentes é você ter um lugar onde você centraliza os comandos e que agentes com funções específicas mais contextualizados sobre aquela específica função que ele tem que executar, vai executando em paralelo. E a gente precisa de um agente principal que vai coordenar isso. Então a Manus basicamente ela construiu uma interface para que a gente consiga centralizar isso no próprio chat de comando. Então, por exemplo, a gente tem as LLMs, modelo conversacional. Então a Manus já conseguiu entender que de fato essa seria a melhor forma para que ela se conectasse com o usuário e transformasse a experiência em algo bem prático, bem intuitivo. Então ela transformou a Manus em um prompt, um chat, né? Então a gente vai enviar o prompt e ela faz a conexão de forma interna no próprio servidor dela e desses multi-agentes que vão fazer essas funções, tá legal? E é claro que eu não poderia deixar de mencionar nessa parte de multi-agentes o brasileiro João Moura, que ele é o responsável, o criador, pela Crio AI, que é uma empresa brasileira, então a gente tem que fazer a menção, fortalecer o nosso mercado aqui, e a Crio AI está até mesmo batendo de frente com empresas como a Microsoft. Então essa iniciativa do João Moura, ela vem reforçando a tendência de integrar inteligências artificiais autônomas a projetos criativos e empresariais. Essa sinergia mostra como a tecnologia está se unindo para transformar o mundo dos negócios. Então, basicamente, o projeto do João Moura é como se fosse a Manus, só que é um projeto brasileiro. E o que transforma, a única diferença entre a Manus e a Crio AI, por exemplo, é que na Crio AI você precisa de um pouquinho mais de profundidade no seu conhecimento a respeito de programação. Se eu não me engano, a linguagem que é utilizada lá dentro da Crio AI é Python. Precisa ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito de código, de linha de comandos, para você poder usufruir melhor dessa ferramenta que é a Crio AI. A Manus AI veio e transformou isso em algo extremamente mais intuitivo e acessível para todo mundo, tá? Mas não vamos deixar de considerar que a Crio AI é um projeto excepcional, funciona muito bem com esse mesmo conceito. Em breve, eu acredito mesmo, eu já vi até uma palestra onde o Alan Nicolas e o João Moura estavam conversando e ele fala que o objetivo é que daqui a um tempo seja um pouco mais intuitivo
e que transforme essa experiência do usuário em algo mais fluido, sabe? Então pode ser que ele traga algo como um chat para a gente conversar com esses multi-agentes. O próximo tópico é justamente a questão dos exemplos práticos para os usuários na fila de espera. Você não pode usufruir ainda se você está na fila de espera, mas você consegue de fato conhecer o que essa ferramenta pode utilizar. Então tem a galeria para você conseguir verificar. Então, galeria de casos de uso, mesmo para quem está na fila de espera, o Humanos AI oferece uma galeria de casos de uso demonstrativo para demonstrar sua capacidade em tarefas como planejamento de viagens, análise de dados financeiros, desenvolvimento de projetos. Está aparecendo aí bem rapidamente para vocês na tela onde que está essa galeria. É o que eu citei no começo do vídeo sobre a questão de até mesmo a comunidade estar desenvolvendo aplicações e você poder utilizar, tá? Então esses exemplos que eles acabam disponibilizando para a gente, eles podem ser utilizados para a gente entender como que a gente pode usufruir da Manos na hora que você tiver o acesso em situações do dia a dia, tá? Mesmo antes de você ter o acesso à ferramenta, eles já estão mostrando como que você pode utilizar. Então, assim, eu tenho aqui uma aba aberta que vocês já estão vendo na minha tela provavelmente, onde a gente tem de fato essa galeria. Provavelmente já deve ter passado aí para vocês algum trechinho dessa parte aqui da galeria, mas aqui tá a principal diferença, tá? Tem os próprios demos, por assim dizer, as demonstrações, ó, explore os casos de uso da nossa coleção oficial. Então você pode fazer pesquisa, vida, análise de dados, educação, produtividade. Que diabos que é isso aqui? Os destaques são as principais, tá? Então, por exemplo, eu vi uma que eu gostei bastante. Eu já sei onde tá aqui da comunidade, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Aqui são os próprios exemplos que eles disponibilizam. Então, se você clicar, por exemplo, deixa eu escolher uma aqui, análise da operação de loja. Aqui, ó, vou dar um replay. E aí, quando você clica aqui no replay, nesse botãozinho, ele vai mostrar como que é a execução. Então, ó, você está visualizando. Eu preciso de que você procure os melhores preços on RubyMats. Deve ser uma ferramenta. Então, ó, enquanto ele vai fazendo, ele aparece isso também, a execução em tempo real. O que ele está fazendo? Aqui está numa versão um pouco mais acelerada, tá? Porque cada processo que ele faz, ele vai consumindo créditos, vai executando de pouquinho em pouquinho. Não é nessa velocidade aqui. Aqui o replay é acelerado para você conseguir ver o resultado mais rápido. Mas dá um pouco de noção de como que funciona a parte de configuração, tá legal? Então vamos ver. Ele fez já 5 etapas de 6. Tá na última. Ó, o report, dashboard report to user. Teve um erro, não sei se vocês conseguiram verificar, teve um erro, ele provavelmente já foi fazer o debugging e foi corrigir, tá na parte final, ó, Manos concluiu a tarefa atual. E aí se a gente clicar, tem um URL, será que a gente consegue acessar a URL? Tá aqui, ó. Então, RubberMats Price Comparison Dashboard. Eu não sei qual que é a aplicação de fato aqui, é só um exemplo para vocês, tá? A gente pode pegar outros exemplos só para facilitar. Isso daqui é um replay, então não consome créditos. É para você ver como que funciona e você pode acessar o resultado que ele desenvolveu. Então, por exemplo, tem a da Tesla, que eu vi em um outro vídeo de uma pessoa fazendo. Então, a da Tesla, vou dar o play aqui. Ele vai fazer uma análise completa. Você pode fazer isso para qualquer outro tipo de ação que você, por exemplo, eu estou no mundo de investimento. Eu quero fazer uma análise mais profunda. No exemplo prático que eu vou mostrar para vocês que eu fiz na minha própria conta, e eu quero abordar também sobre a questão do consumo de créditos, a gente utilizou para fazer análise sobre o mercado de delivery aqui no Brasil. Então ele trouxe várias informações, ele montou um dashboard, vocês vão ver a qualidade da entrega do Manos. Então é só para expandir a consciência do que é possível fazer com a Manos, tá? Com o Manos, na verdade, né? Eles falaram que é o Manos. Então tá executando todas as funções, ó. Manos está funcionando, Manos está compilando detalhes sobre as ações da Tesla. Aqui você consegue acompanhando, ó, ele foi fazendo várias coisas, tá vendo? Executando o comando, criando o arquivo. Eu completei a parte técnica da análise da tela da ação da Tesla. Então ele trouxe algumas imagens, provavelmente isso ele usou, ó, ele pegou várias informações para contextualizar. E aí se a gente clicar no link, ele vai trazer essas informações. Então ó, ele mostra a cotação da Tesla, mostra em qual índice ele está, na Nasdaq. Então tem diversas informações, questão de crescimento, valor. Eu não sou do mercado de investimento, então eu não vou conseguir dar um super overview e descrição de como que funciona cada um, mas é só para mostrar para vocês os exemplos práticos de como que você pode utilizar o Manos, tá? Então, eu vou fechar isso daqui, vou fechar a página principal. Bem legal aqui, ó. Vou vir nessa parte do
explore os casos, ó, explore mais casos de uso dos usuários da Manos, é a parte da comunidade. E tem um que eu vi aqui que eu gostei demais, eu espero que esteja aqui no destaque ainda, que é a parte de UX Design. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Vou clicar para ver o replay e vou clicar para ver o espaço. Isso aqui ficou muito legal. Olha isso daqui, ó. É o tipo de coisa que ele consegue entregar. Então, tá vendo? A questão de UX é esse tipo de detalhezinho. Ah, onde meu mouse passa, tá gerando um rastro aqui. E aí fica mais interativo. Mas olha como é bonito a questão. Você pode pedir para ele desenvolver e no caso desse aqui, ó, transforme texto em um natural speech, que é uma fala natural, né? Então a gente pode customizar, exportar esses arquivos. Ele desenvolveu do zero e aqui está o processo, tá? Olha, até perdi um pouco do processo. Então ele foi executando o comando, foi fazendo toda a configuração, ó, HTML, fez o site, desenvolveu a ferramenta, a função para conseguir fazer essa transcrição de texto para áudio. E ele vai acompanhando, vai fazendo todo o projeto, todas as configurações e vai atualizando você em tempo real. E aqui ele já finalizou, ó, Manos concluiu a tarefa atual. E aí o resultado, de fato, se eu clicar aqui, vai chegar no mesmo site. Então a gente pode, por exemplo, escrever... Oi, tudo bem? E aí a gente pode colocar... Vou colocar isso mesmo. Oi, tudo bem? Saiu com muito sotaque, né? Oi, tudo bem? E aí, galera do canal Antes. Oi, tudo bem? E galera do canal Antes. Então, tipo assim, tem muitos ajustes a fazer, mas pensa o quanto isso daqui acelera o processo de criação. Ele criou uma ferramenta, uma plataforma online, já hospedou isso, fez UX design e ainda desenvolveu uma função para ele transferir. Ah, não está perfeito, obviamente que não, tem muitas melhorias, mas pensa o quanto isso economiza para as empresas. Você está pagando só uma única ferramenta e consegue desenvolver isso daqui tudo para você e você só fica responsável por aperfeiçoar, por melhorar essa dinâmica aqui, tá? Então, pessoal, seguinte, eu vou trazer só umas curiosidades antes de fato de eu ir para vocês no exemplo prático que eu desenvolvi na minha conta e falar sobre os créditos, tá? Bom, então entrando nessa parte de curiosidade, os impactos do que a Manos vai ter no mercado, isso é bem importante porque eu ia falar que é uma curiosidade, mas na verdade é mais um alerta, é um aviso, porque é o seguinte, a Manos ela tem o apoio do governo chinês, então isso levanta uma bandeira pra gente, porque a China é o maior país comunista que a gente tem no mundo, só que de fato, na real, ela é a maior capitalista, então ela vai usar muito, não estou querendo dizer a China de fato, estou querendo dizer a Manos, a empresa, a Mônica, vai utilizar muito dos dados que a gente vai fornecer para eles. Então, por exemplo, a gente vai conceder acesso a tudo que a gente digita, arquivos locais do seu dispositivo, seja você utilizando no celular ou no computador, e até mesmo sobre o seu histórico de navegação. Isso assusta talvez um pouco, porque eles vão ter muito acesso, então, mas trazendo um pouco mais para a realidade, como por exemplo as Big Techs, uma Google, Instagram, a Meta no caso, né? Ou outras empresas que já trabalham com muitos dados, e a gente acaba sendo já muito monitorado, muito vigiado, né? Então eles já sabem muito sobre a nossa vida, até mesmo mais do que nós. Só que são empresas americanas, a gente nunca trabalhou fornecendo dados para empresas chinesas. Então tem um alerta aí, é bom ficar atento sobre, mas de fato a gente não já sabe como lidar com isso, tá? Então, se por exemplo é importante a gente ter uma ferramenta que vai mudar muito o mercado, vai acelerar muitos processos, eu até que estou disposto a, por exemplo, ceder essas informações para ela acelerar o processo. Porque no final das contas, o uso dos dados eles são vendidos, são trocados, são negociados há muito tempo, tá? Então não é algo novo. O que é novo é que tem o apoio do governo chinês. Isso é o que traz a bandeira de alerta, né? Mas de fato, o mais importante e impactante é isso, tá? Em relação a ter o apoio do governo e eles vão. Isso é bem explícito, tá? Eles vão utilizar e vender, fazer manuseio desses dados que eles vão armazenar da gente, que é, no caso, digitação, arquivos locais, histórico de navegação e os outros dados que a gente fornece, tá? E por último, então, vamos direto ao ponto prático, que eu sei que vocês querem saber um pouquinho mais o que eu fiz com ele, tá? Então aqui já tá aparecendo aí o meu chat GPT. De fato, aqui ó, tá um prompt para humanos AI. Você é um Market Research Analyst. Você é um analista de mercado, um analista de pesquisa de mercado. Eu pedi ao meu prompt aqui, ó. Preciso do prompt completo em inglês, mas que entrega o resultado em português.
O prompt é para enviar para Manus e deve ser rico em detalhes. Então ele me deu esse prompt aqui bem complexo para eu fazer essa análise de mercado. No caso aqui, o mercado escolhido foi o mercado de delivery. Então aqui está a nossa execução. Ele deu 4 horas, 7 minutos ele tinha aparecido ali, mas ele levou um pouco mais de tempo, tá? Ó. Não sei exatamente quanto tempo ele levou para fazer as configurações, mas ele fez todos, ele definiu todos os passos, tá vendo? Ó? Na verdade, essa parte aqui é já justamente para ele subir isso daqui nesse site, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, ele primeiro teve 9 etapas, se eu não me engano, na primeira parte, e aí depois que a gente fez a conclusão das tarefas dessa primeira parte, que era a construção e pesquisa, ele subiu isso em um site. E aí ele criou novos. Então, eu acho que ele tinha gasto mais ou menos uns 500 créditos para ele fazer a pesquisa completa, armazenar toda essa informação, condensar e gerar o que ele de fato ia distribuir de conteúdo. E depois que eu solicitei para ele, ele perguntou, né? Você quer que eu suba isso num site? Eu falei que eu queria. Não acho que ficou disponível aqui. Ah, não. Ele perguntou, eu dei ok, e aí ele ficou pronto. Tá vendo? Ó, transforme sua criação em um site, implante-o permanentemente. A 32 minutos. Tá? Porque assim, é um prompt que ele mesmo sugere, né? Ele forneceu, eu cliquei falando que eu queria. Vou transformar um relatório de pesquisa de mercado sobre delivery em São Paulo em um site e implantá-lo permanentemente. Vou criar a estrutura HTML adequada, adicionar estilo CSS para apresentação profissional e organizar o conteúdo de forma acessível e responsiva. Em seguida, farei a implantação para que o site fique disponível online. Então, ele criou 10 tarefas para ele executar e conseguir fornecer para a gente esse entregável completo, tá? E aí, basicamente, esse é o entregável, que ficou muito legal. Eu, de fato, levaria provavelmente uma semana, talvez mais tempo, só para fazer a pesquisa e começar a construção do site. É fazer em paralelo, mas facilmente mais de uma semana. Isso ele levou no máximo 10 horas para fazer isso tudo, tá? Então, a gente tem visão geral, concorrentes, perfil do consumidor, oportunidades, desafios e conclusões. Vamos voltar para a visão geral, mas olha como é legal esse tipo de pesquisa. Ele coloca até mesmo o CSS, você pode ver que cada um dos bloquinhos que eu passo, ele tem um tipo de animação. Eu não vou passar sobre todos os temas aqui. Se vocês quiserem acessar, eu posso disponibilizar esse link para vocês verem o resultado. Isso vai estar provavelmente também na biblioteca dos usuários para a gente conseguir, vocês conseguirem acessar e outras pessoas acessarem também. É bom que a gente tenha ideia sobre como a gente pode utilizar. Tendências atuais, ele traz gráficos, ele coloca isso tudo bem bonitinho, bem organizado. Fica visualmente muito organizado. E se você for fazer, por exemplo, uma apresentação que você precisa fazer a pesquisa, não tem por que você perder tanto tempo. É melhor você colocar para a Manus fazer e ela vai desenvolver algo bem melhor do que você provavelmente desenvolveria. Não que vá desenvolver algo melhor do que você, mas algo muito bom em menos tempo, tá? Então depois você pode aperfeiçoar e ir melhorando e conversando com ela. Em determinada etapa eu prefiro que você faça dessa forma e você vai aperfeiçoando igual eu falei para vocês. Por exemplo, aquela ferramenta que a gente viu um pouco mais cedo que falava sobre a transcrição de texto para áudio, tinha detalhes a melhorar. Tá com muito sotaque, talvez se você fizesse a importação de uma voz, desse mais arquivos de voz para ele clonar, ou acoplasse uma outra ferramenta responsável por clonar voz, talvez funcionaria muito bem. Mas não é o caso, tá? Então a gente vai aperfeiçoando. Isso daqui é uma excelente abordagem que você pode fazer. Isso daqui, ó, pesquisa de mercado livre de comidas em São Paulo. Esse tanto de informação é só em São Paulo, imagina se fosse no Brasil inteiro. Então eu mostrei para vocês basicamente qual foi o prompt que eu utilizei, mostrei como que ele faz a configuração. Vou falar aqui por último a questão dos créditos, tá? Então eles liberam nessa conta aqui de demonstração que eu tive acesso 1.500 créditos para utilizar. Tem uma mensagenzinha que deve estar aparecendo aí para vocês, ó, compartilhe Manus com um amigo, receba 500 créditos. Eu tenho... eu vou bloquear, eu vou tapar aqui, que eu vou disponibilizar lá no grupo da comunidade. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra lá que eu vou disponibilizar para eles esses 4 códigos aqui. Vou achar uma forma, talvez quem comenta, a gente faz um sorteio, quem comentar nesse vídeo, a gente faz um sorteio, mas entra no grupo que a gente vai discutir sobre essa parte, tá? Então, assim, a cada novo amigo que eu compartilhar, uma nova pessoa, eu vou ganhar mais 500 créditos, então basicamente eu vou ter mais 2.000 créditos, tá? Aqui eu posso ver, ó, que eu ainda tenho 770 créditos dos 1.500, ou seja, para fazer toda essa configuração que a gente viu aqui, ele consumiu quase metade dos meus créditos. Se eu tivesse com 750, quase metade não, basicamente metade dos meus créditos. Eu tinha 1.500, se tivesse 750 aqui, ele teria consumido metade dos meus créditos para desenvolver essa solução. Então, assim,
Eu ainda não me aprofundei tanto sobre a questão dos consumos de crédito, valores que isso vai ter para a gente. Vou me aprofundar. É uma discussão que eu vou trazer lá no grupo, então aproveita, entre, o link vai estar aqui na descrição. Só que eu achei um pouco gastão. De fato, assim, tem que mensurar o quanto que esses créditos vão custar para a gente conseguir mensurar os custos que a ferramenta vai ter. Ainda é muito recente, isso daqui eles estão mais deixando disponível para teste, para fazer o debugging, corrigir erros e possíveis problemas que eles enfrentem e melhorando a ferramenta para que no momento que esteja disponível para todo mundo utilizar, igual o ChatGPT está disponibilizado para todo mundo, seja uma ferramenta mais precisa e que funcione muito bem, né? Então, assim, eu achei um pouco gastão, mas eu ainda estou falando isso bem superficialmente, porque eu ainda não entendi sobre a questão dos consumos de crédito. Eu vou deixar essa discussão para o grupo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa ferramenta de fato vai mudar o mercado. As ideias que eu estou tendo aqui sobre criação de questões, site, aplicativos, apresentações, eu estou tendo umas ideias muito boas aqui de verdade. Então eu quero me aprofundar. Vou talvez trazer outros vídeos com aplicação específica sobre algum tema. Se você quiser saber algum tema específico também que você ainda não tem acesso, você gostaria que eu testasse, deixa aqui nos comentários, tá? Mas basicamente é isso. Se você tiver dúvidas, deixa aí no comentário também, vamos conversar sobre. Se você já tem acesso, traz um pouco dos seus feedbacks sobre o que você já utilizou, o que você gostou dessa ferramenta aí, para a gente conseguir gerar mais conteúdo e todo mundo sair ganhando, aprendendo com essas informações, tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.